Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós continuamos com as correções da Unicentro. A proposta é sobre a intolerância religiosa em um contexto polarizado, tudo bem? Então, olha só, a primeira questão que eu quero que vocês prestem atenção é em relação à margem, tá? Não deixem esses espaços aqui ao final das linhas e tenham cuidado também com a letra, tá? Lembrem-se, gente, na Unicentro o limite máximo, né? O número máximo de linhas aí é 22, ok? Máximo 22 e o mínimo 17. Então, não extrapolem aí o número de linhas. Eu vou corrigir essa redação, mas eu quero que vocês tenham muito cuidado com isso, tá? Então, para evitar esse tipo de erro, gente, vocês precisam cuidar no rascunho, tá? O rascunho de vocês, ele deve ser bem elaborado aí, visando a escrever o mais próximo possível da versão definitiva, tá? Outra questão que eu quero que vocês prestem atenção nessa redação é em relação ao título, tudo bem? Em relação ao título, o título na Unicentro é obrigatório. E aí aqui a filha colocou na primeira linha, né? E aí ela provavelmente ela deixou para escrever, colocar o título depois que terminasse de passar limpo. E aí ela acabou esquecendo. Então, para não acontecer isso no dia da prova, façam um Tzinho na mão de vocês, bem aqui próximo à caneta, onde você segura a caneta. Coloca um Tzinho aqui, porque aí você evita esquecer de colocar o título, tudo bem? Caso não haja espaço lá na folha de redação para colocar o título, vocês fazem como ela fez, coloca na primeira linha e aí escreve na sequência, tudo bem? Vamos lá então. 21 de janeiro de 2007, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, uma grandiosa conquista para um país que, apesar de laico, mostra-se cada vez mais antidemocrático quando se trata de religião, trazendo em seus discursos e ações de ódio um evidente racismo incrustado. Então, olha só. A data é 21 de janeiro, tudo bem? Não tem a necessidade de colocar o ano, tendo em vista que foi o ano que foi implementado. Então, você poderia colocar assim, ó, no dia 21 de janeiro comemora-se ou reitera-se ou é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, tudo bem? O cada vez mais ele deve ser evitado de ser escrito na redação, tudo bem? Por quê? Porque o cada vez mais ele indica senso comum, cada vez mais quanto. Não é possível dizer, então evita trazer o cada vez mais na redação. Antidemocrático, será que seria antidemocrático ou intolerante? Né? Então eu quero que você reveja aí essa questão quando se trata de religião, trazendo em seus discursos, quem que traz nos discursos? De quem que você está falando? E nas ações, né? De quem você está falando? Das pessoas, dos cidadãos, de quem que é? Então eu quero que você reveja aí essa retomada que você traz aqui na redação, tudo bem? E cuidado que você falou racismo incrustado, como assim, né? Cuidado para você atender exatamente aquilo que o tema solicitou. Se você voltar aqui nos vídeos do canal, você vai ver que a Unicentro, né, e bem como todas as bancas, elas são muito enfáticas no atendimento ao tema. Você precisa trazer o tema da redação. Então, cuida para você trazer, haja vista que a proposta ela falava, né, do contexto polarizado e perceba que você nem trouxe o polarizado aqui na sua introdução. Então tem que ter esse cuidado, tudo bem? Outro cuidado que eu quero que você tenha é em relação à pontuação. Você precisa pontuar melhor o seu parágrafo. Perceba que você escreveu a introdução inteira em apenas um período. Então você tem que ter esse cuidado. Pontue, organize melhor o seu texto. Em um primeiro contexto, vírgula, deve-se levar em consideração o desenvolvimento histórico e social do nosso país. Lembre-se, a dissertação argumentativa ela deve ser escrita de maneira impessoal, então é do país, não se coloque no texto, tudo bem? Então não escreva em primeira pessoa que traz em suas raízes um exacerbado autoritarismo dos portugueses para com os povos originários, que tiveram suas crenças invalidadas para dar lugar ao cristianismo.
A partir dessa análise, podemos, de novo, encontrar uma analogia com a frase dita por Rubem Alves: a pretensão de posse da verdade torna impossível a tolerância. Tem que fechar aqui, que também resume perfeitamente a atual conjuntura da nossa sociedade, que além de praticar o ódio, naturaliza essa violência ainda contrapõe, aqui faltou alguma coisa, né? Um dos principais dogmas de toda religião, pregar a paz. Então, olha só, o que aconteceu aqui no seu parágrafo? Você está tangenciando o tema. Por que você está tangenciando o tema? Perceba que você não traz a questão da intolerância religiosa no contexto atual e nem menciona a questão da polarização. Filha, a proposta, ela manda na elaboração do seu texto. Então você precisa ter muito cuidado, muita atenção para realmente atender aquilo que a proposta solicitou. Nesse parágrafo, você acabou sendo muito expositiva. Por quê? Porque você está dando mais ênfase para a questão histórica do que para a questão atual. Então, o que tem a ver a questão do desenvolvimento histórico e social com o contexto polarizado atual? Então, você deveria ter feito menção ao seu argumento principal. O que você vai defender? Essa intolerância causa o quê? Causa violência, causa extremismo, causa agressões, causa mortes? O que ela causa? Quais são os problemas dessa intolerância? E lembre-se de trazer a questão da polarização. E aí, meu amor, eu quero que você dê uma maratonada aqui nos vídeos do canal, especialmente nas correções que eu fiz aqui. Por quê? Porque há várias formas de você fazer o gancho semântico, né? O gancho semântico, que é você o quê? Fazer a menção aí, a alusão, mas fazer a menção de uma maneira autoral, de uma maneira que não seja engessada, tudo bem? Então você pode dar uma atenção especial aí para essa autoria que você tem que trazer no texto. E aí você poderia colocar, né? É fato que essa crença de superioridade religiosa é a base da intolerância. E aí você entra falando do Rubem Alves quando ele menciona isso, tudo bem? Traz o seu argumento, defende o seu ponto de vista de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais articulada, de uma maneira mais relacionada, tudo bem? Concomitante a isso, devemos reconhecer que as religiões que mais sofrem opressão são as de matriz africana, o que deixa explícito o racismo e a abominação da afro-religiosidade, confrontando a pluralidade e a mistura étnico-cultural religiosa do Brasil. Uma das consequências desse crime, previsto no artigo 20 do ano de 1989, é a devastação de templos e comunidades religiosas. Um exemplo disso foi o que aconteceu com o terreiro de Salinas, em Pernambuco, em janeiro de 2022, incendiado de forma brutal. Aqui, o seu parágrafo está muito superficial. Por que ele tá superficial? Porque você tá ainda engessada na redação do Enem, amor. Você ainda tá engessada. E aí você poderia ter feito algo, por exemplo, assim, ó. Ademais, as religiões. Não, peraí. Nesse sentido, as religiões eurocêntricas são tidas como superiores e todas as demais invalidadas, etc, etc. Não raro vê-se casos de
religiões de matrizes africanas sendo alvo, tiriri, piriri, pororó, entendeu? Então eu quero que você seja mais enfática nessa argumentação. E aí você está falando do quê? Você está falando do racismo ou você está falando da intolerância religiosa? Tudo bem? Foca no tema, meu amor. A proposta era intolerância religiosa em um contexto polarizado. Você nem trouxe essa palavra-chave, né? Você nem falou do polarizado, então tem que ter esse cuidado aqui na redação, tudo bem? E aí perceba que você finalizou aqui e você não trouxe repertório, né? A sua interdisciplinaridade está muito superficial, porque quando você traz ela, filha, você acaba trazendo ela de uma maneira muito engessada. Então ela precisa dar a sustentação no seu argumento, ela precisa ser a base aí da sua argumentação. Diante dessa problemática e contando com o país polarizado, ó, aqui você nem mencionou como que ele é polarizado, sob qual perspectiva que ele é polarizado. Sendo mais de 80% da população adepta ao cristianismo, é de vital importância uma postura empática que vise priorizar o bem comum, já que aderir à religião somos anterior à religião somos humanos e todos merecem respeito. Tudo bem? Então, olha só, não traga informação nova na conclusão, não traga. E perceba que essa informação, ela não se relaciona com o que você abordou no texto. Por quê? Porque você não fala nada do cristianismo no texto. Então, quer dizer que o cristianismo é a base da intolerância? Percebe aí que tem uma discrepância? E aí, outro problema. Cuida para você não escrever em apenas um período, você precisa pontuar, tudo bem? Então, olha só, essa é a sua primeira redação aqui comigo. Não se esqueça do título e não se esqueça do limite de linhas. Você precisa ter cuidado com isso. O número máximo é 22. Analise as redações que eu corrigi aqui no canal e entra lá no nosso grupo do Telegram da turma, que tem uma redação que uma aluna escreveu que teve a nota máxima, e aí eu trouxe essa redação para analisar com vocês. Utilize aquela redação como sustentação para suas próximas produções. Tudo bem? Bora escrever redação? Bora, minha filha!